Pensando em decorar e renovar o seu ambiente? Que tal assessoria em decoração de interiores? A Rafinata tem o que você precisa. Decoradora especialista. Adornos, cristais, móveis e espelhos, itens para mesa posta. O que mais você precisa? Estacionamento coberto? A Rafinata também tem. Na Os 18 do Forte, em São Pelegrino. Siga-nos pelo Instagram e Facebook. Olá, o programa Olimpaz veio hoje aqui na Rafinata para a gente falar um assunto importante sobre arte, sobre história da humanidade. História da humanidade faz parte do legado da humanidade e o assunto de hoje. O assunto de hoje é cristal. Nós vamos falar sobre confecção, história de cristal e para isso a gente convidou aqui o Gabriel Vidigal, que é da Moza de Cristal, que é a fábrica, vamos dizer assim, a fábrica de cristal do Brasil e que a gente pode contar um pouquinho dessa história. Então, para a gente se situar, eu quero passar para vocês um pouco da história do cristal no mundo e a gente fazer essas diferenciações, né? Olha só, cristal não é vidro, isso é importante a gente começar a falar. Quais são as suas qualidades, por que um bom vinho merece uma boa taça de cristal? E a partir disso a gente vai começar a conversar. Gabriel, obrigado pela tua presença aqui, até para a gente trazer essa informação para os nossos telespectadores. Vamos começar, como dizem, lá do início, né? Como nasceu, como é a história do cristal na humanidade? Como é que começou isso aí? Bem, primeiro, obrigado pelo convite, Oli. Obrigado aí pela audiência do seu público. O cristal, antes de nascer o cristal, nasceu o vidro. O vidro ele nasceu da uma necessidade humana de se alimentar. As pessoas na época no Oriente Médio estavam fazendo um cozido de longa cocção em um forno de areia. O forno chegou a uma determinada temperatura muito alta, a areia derreteu, virou um líquido, este líquido esfriou, foi descoberto o vidro. Foi por acaso? Foi por acaso. Daí os romanos, eles ocuparam aquela região há mais de 2000 anos e levaram o vidro e o conhecimento do vidro para a Europa, no caso para a Itália. E como o Império Romano ele era por todo o Mediterrâneo e grande parte da Europa, o vidro chegou a outras regiões da Europa e várias regiões que tinham subsolos ricos em minerais tiveram contato com o vidro e começaram a fazer alguns experimentos que resultou no produto final, o cristal. Eu imagino que no início, primeiro que foi um golpe de sorte, né? Porque não é qualquer areia que tu consegue fazer vidro, pelo menos assim, ou qualquer areia dá para fazer? Em tese, qualquer areia você pode fazer vidro, vai variar, que tenha quartzo, vai variar a qualidade, mas o mais importante era que eles estavam fazendo, o forno de areia estava em cima de uma pedra calcária, por isso que então aconteceu. Foi uma coincidência. Sim, assim como a cerveja que nasceu no Oriente Médio, também, por uma coincidência, voltado com o alimento, né? Eles enterraram o trigo na areia, choveu e fermentou. A mesma forma, por uma coincidência. Isso estava em cima de uma pedra calcária, que era necessário para fazer. Exatamente. É a combinação Isso virou básica. Um segredo na época, porque a fabricação de vidro no início, como tudo que é raro no mundo, né, era uma coisa que era muito desejada, nem todos os povos tinham, né? Como é que era essa história lá? Tipo, os romanos, levaram, e aí virou um segredo? Antes dos romanos, os gregos, eles não tinham uma ocupação tão grande quanto o Império Romano. O Império Romano, ele efetivamente dominava e ele se apropriava de conhecimentos. Eles tinham muita interação no Império Romano. Foi o primeiro império global.
É verdade. Por ser assim dizer, embora Alexandre o Grande antes já tivesse tido contato muito um reino muito longínquo também, os romanos eles tinham uma administração romana que perdurou por muito tempo, não foi apenas na vida, porque Alexandre o Grande morreu, montou o império e morreu muito jovem. Muito jovem, exatamente. Então logo ele morreu, se desfaleceu o império dele. O Império Romano não, o Império Romano durou séculos. Então, teve toda uma administração que houve esse intercâmbio de conhecimentos por todo o Império, fazendo que o vidro se expandisse, o conhecimento do vidro se expandisse, desde o Oriente Médio até a Bretanha, até a Silésia, a região da Boêmia, atualmente República Tcheca. Quando a gente fala em vidro e fala cristal e fala em Império Romano, a gente acaba falando automaticamente em Murano, né? Porque é uma ilha que se tornou famosa por ter uma fórmula de fazer, vamos dizer assim, cristais, né, de Murano, que até hoje em dia são famosíssimos. Já é uma época mais Idade Média para frente, isso? Na verdade, a ilha de Murano, em Veneza, ela passou a ter essa regionalidade, porque por conta das fábricas de vidro em Veneza, um dia Veneza pegou fogo. E para tirar essas fábricas de Veneza, vamos lá para aquela ilha que chamava Murano. Para evitar acidentes. Mas era tudo paliçadas, né, no início. Sim. Né? E o cristal, ele nasce na Idade Média também, durante a Peste Negra, que foi uma pandemia muito grande, muito profunda. Enorme, né? Enorme. 30% da população da Europa morreu por conta de falta de higiene com a água. E daí eles pararam de tomar água, literalmente. Eles começaram a tomar cerveja e vinho. Tanto é que tem um episódio no descobrimento, na colonização do Novo Mundo, no caso da América do Norte, que os ingleses não ocupavam ali porque eles não tomavam água, eles só faziam a viagem com o estoque de cerveja deles, e quando estava acabando, já voltavam. Retornavam. E daí teve um naufrágio, e daí agora vamos ter que tomar essa água. E daí tomaram água na América do Norte, essa água a gente não passou mal. Não tem problema. E daí que foi muito tempo depois, Pasteur, etc., e pé da fome, mas é uma coisa... Durante então a Peste Negra que eles começaram a se preocupar em limpar o cristal para conseguir enxergar o que eles estavam tomando direito, porque o vidro até aquela época, século XIII, era fosco, não era limpo, não tinha precisão. E daí eles começaram a fazer alguns experimentos e com minerais muito próximos do cristal como estabelecido em 1600, no século XVII por George Havencroft, que era um inglês que era católico, que já a Inglaterra já não era católica naquela época, mas ele foi fazer peregrinação para a Itália. E aí ele teve contato com o pessoal de Murano, que fazia alguns experimentos com óxido de chumbo. E daí ele tomando conhecimento que o óxido de chumbo ele limpava o vidro perfeitamente, ele estabeleceu nessa época, em 1736, ele fez a primeira fábrica de cristal no mundo, que tinha o sobrenome dele, Havencroft, que ele ganhou durante 10 anos do rei da Inglaterra o direito de fazer cristal. O cristal. Que é a primeira fábrica do mundo. Foi a primeira fábrica do mundo, foi a fábrica que leva o sobrenome dele. Depois, posteriormente, no reinado de Luís XVI, nasce a Saint-Louis, e depois vem várias outras na sequência. No século XIX vieram várias, tem a Valson Lambert, tem a Baccarat depois, daí a Moser da República Tcheca, mas vieram várias outras depois, mas a primeira foi essa na Inglaterra mesmo. E a característica importante, até para a gente finalizar esse bloco aí, para a gente fechar, né? Cristal tem chumbo. Sim. Certo? Assim como a água tem hidrogênio e oxigênio, o cristal, antes de ser fundido, ele tem o litargírio, que é o óxido de chumbo, que é o PBO que vão escritos aqui nessas... Então, são 6, 7 matérias-primas, eles são reunidos, são misturados, eles são sintetizados a 1480 graus durante 12 horas, e depois disso acontece diversas reações químicas que não tem nada a ver com a matéria-prima de origem. Quando você toma H2O, você não toma nem hidrogênio nem oxigênio, só toma H2O, que tem propriedades físico-químicas diferentes. Bem diferentes do então, necessariamente o cristal tem que ter chumbo na fórmula ex-ante. Depois que ele é sintetizado, ele vira um outro produto inerte, que chama cristal, mas que foi utilizado antes
de passar as 12 horas a 1480 graus, sim, foi utilizado o óxido de chumbo na fórmula. E é importante dizer, o produto final é inerte, ele dá o brilho, sim, a transparência e é completamente inerte para o meio ambiente, enfim. Exato. Que é bem interessante. Então, uma breve história do cristal no mundo e por que a Mozart está aqui no Brasil fazendo cristal, porque a gente está trazendo, ou faz aqui, uma tradição milenar, começando lá no Oriente Médio, novamente, como várias coisas iniciaram do mundo no Oriente Médio, e trazendo para nós a beleza, a transparência, o brilho de um produto que, graças a Deus, é feito no Brasil. No próximo bloco a gente vai falar o que a Mozart está trazendo para o mercado e principalmente vamos falar de taças de vinho. Além de alguns outros produtos que a Mozart produz, mas seu carro-chefe é taças de vinho. Fica com a gente volta em seguida aí. Com o Gabriel Vidigal, que é o diretor da Mozart Cristal em Blumenau, Santa Catarina, né? Brasil. Brasil, né? Brasil, isso é mais importante. E a gente, como falou no primeiro bloco, a gente quer mostrar agora os produtos que são feitos de cristais brasileiros. Cristais brasileiros de primeira linha, cristais brasileiros que nos dão orgulho. Que eu acho que é a partir disso que a gente tem que começar essa retomada pós-pandemia, começar a olhar os nossos valores, os nossos produtos e tudo que nós temos de bom. Até porque os outros lá fora valorizam as suas coisas também, né? E com razão. A gente vai começar por aqui. São cristais coloridos, lapidados. Tá? E eu vou querer que o Gabriel fale um pouquinho para nós sobre essa produção aqui, como são feitos, qual o trabalho, qual é a diferenciação que tem de um cristal lapidado, um cristal que é prensado, porque existe no mercado, e na hora de adquirir tem que ver a diferença, porque esses aqui são feitos à mão. Cada um deles é praticamente uma obra de arte aí, que são lapidadores que levam muito tempo para serem treinados, né? Fala um pouquinho para a gente dessa bela bandeja aqui, né? É isso mesmo, Li. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma peça que poucas fábricas no mundo produzem. Isso aqui, à primeira vista, parece que entra pó de um lado e sai cristal do outro, mas isso aqui é um trabalho, essa peça é resultado do trabalho de 26 artesãos, que um sopro, depois outros fazem um trabalho de acabamento de boca, só que tem 4 tipos de acabamento para a boca ficar lisinha, e depois tem o processo de lapidação, que são em 3 etapas a lapidação, diamante, pedra grossa e pedra fina, e depois o polimento, que são 2 polimentos, um para ficar incolor, outro para ganhar brilho. Então isso aqui resumidamente, é um trabalho do engenho humano. E só o cristal, ele aguenta ser lapidado. Por que o cristal é importante? Porque as matérias-primas do cristal são minuciosamente escolhidas na composição dele. Porque isso aqui, toda essa lapidação é feita efetivamente com diamante e pedra. Passa o artesão, no caso o lapidador, ele passa peça a peça, elas são riscadas com uma caneta que não sai na água, e ele vai passando o diamante e a pedra grossa e a pedra fina para chegar nesse formato de lapidação aqui. Então, é um trabalho artesanal que demora muito tempo para fazer. Quanto tempo demanda para lapidar uma peça assim? Só esta lapidação demora 45 minutos, e daí para polir é mais 20 minutos e mais 5 minutos do segundo polimento, que é para ganhar o brilho. Para fazer uma? Para fazer uma peça dessas. Nossa. É bastante coisa. E ao contrário do que existe alguns outros produtos diferentes de qualidade, essa aqui é uma sobreaplicação de cristal colorido sobre cristal incolor. Se você ver aqui 2 cores, é que você tem por cima o cristal amarelo, no caso, sim. E por baixo você tem o cristal incolor. Então, quando você lapida a camada
superior, que é o cristal colorido, o cristal inferior, que é o incolor, se revela. Então, aqui ele é sem lapidado, onde não está lapidado está aparecendo amarelo, onde ele foi lapidado, a camada inferior do cristal se revela, porque é o que a gente chama de overlay, é uma sobrecamada de cristal amarelo no cristal incolor. E tem um detalhe importante, né, que você estava me ensinando antes, essa composição desse amarelo, dessa cor, vocês veem aqui que é maravilhosa, é uma fórmula da Mozart, né? Isso aqui essas cores, depois a gente vai ver mais alguns coloridos ali, é meio que um segredo de fábrica, né? Isso. Existe uma empresa chamada Cristaleria Strauss, ela faliu em 2016. O proprietário dessa empresa chama Frederic Strauss, se chama Frederic Strauss, está aqui entre nós. Está vivo, né? Com a falência, a gente montou a Mozart a partir da falência dessa empresa. Certo. Nós o contratamos ali em Blumenau. Hoje somos a única fábrica que faz cristais na cidade de Blumenau e somos a única fábrica que faz mais do que 5 cores de cristal colorido no mundo. No mundo. De cristal artesanal mesmo, somos 12, 13 fábricas no mundo, e isso tanto de colorido quanto de incolor. Porque o cristal, para ser cristal mesmo ali, ele tem que ser soprado, ele tem que ser artesanal. Porque o cristal que não é soprado, que não é artesanal, ele não é cristal, ele chama ou cristalite, se tiver até 18% de óxido de chumbo, ou ele é vidro mesmo. E as pessoas falam que é cristal de titânio, cristalite, cristal ecológico. São termos que não existem. Definição de cristal com 24% ele tem exatamente, para mais. Óxido de chumbo. Exatamente, para mais. Porque o mecanizado, que é o injetado, ele não consegue, a indústria não consegue fazer porque os bicos injetores eles explodem pelo peso que a matéria-prima tem, que ela é necessária para propiciar esse resultado final. Se fosse tentar injetar um cristal, não daria certo. O bico injetor estouraria. Tá. Tem que levar em conta essas diferenças, né? Vamos ter, inclusive a gente queria agradecer a nossa anfitriana, que é a Rafinata, aqui em Caxias do Sul. A gente está na loja aqui gravando e imagino que vocês estejam vendo toda a colocação numa mesa posta aqui para a gente poder colocar, né? Então, um agradecimento à Rafinata aí que nos proporcionou receber o Gabriel aqui da Mozart. Vamos para os grandes amantes, Rio Grande do Sul e Brasil, né? Está se tornando uma potência na área vinícola. A gente ainda é um bebê, mas um bebê muito forte que está nascendo aí na área de vinhos. E a Mozart está preocupada em produzir taças para vários tipos de vinho. Conforme cada vinho, cada taça valoriza mais o vinho. E é essa a preocupação. Então, olha só, a gente tem uma bandeja que o Gabriel vai falar um pouquinho para a gente dessa bandeja. Pode começar, pode escolher a sua taça aí, inicialmente. Muito bem, a gente veio com o legado do Frederic Strauss, então o nosso cristal, a gente trabalha muito assim a marca Mozart Crystal by Frederic Strauss, certo. Que é o nosso responsável técnico, é o nosso químico, é o nosso cristaleiro. Ele foi durante mais de 35 anos dono de fábrica, e ele é filho do Karl Strauss, que é o fundador da Cristais Hering, que foi a primeira fábrica de cristais em Blumenau. Então a gente veio com um legado muito forte. Então, não ignorando esse legado, a gente reeditou as principais taças da antiga empresa dele, que é uma Bordeaux 2, a gente tem aqui a Brunello, a gente tem aqui a Petrus, 1230 ml ali, tá bom? Tá bom. Essa aqui é a taça que todo médico recomenda. Exato. De vinho, uma taça de vinho por dia, né? Exato, porque a gente não gosta de pobreza, né? Mas é uma bela, é para vinhos encorpados, né? E pensando em quem aprecia, né? Vinhos mais antigos, né? Exatamente. Né? É uma taça que valoriza muito o vinho e, enfim, né? Tomar vinho em taça de cristal tem que ter a experiência. Você tem que tomar em taça de cristal e tomar numa outra taça e perceber a diferença. Algumas diferenciações técnicas que faz com que a taça de cristal tenha uma experiência tanto visual quanto degustativa quanto palatável. Primeiro é a boca. A nossa boca ela é polida 3 vezes. Primeiro ela é cortada com fogo, diamante depois fogo, com compressor. Depois a gente lixa em vários ângulos, assim e assim. Depois é pedra pome por dentro e por final a cortiça.
Então ela fica super suave, Sim, sim. super aguda, super fina, que você vai ter uma experiência com o vinho. O cristal, a pessoa ela esquece que existe. A experiência dela é com o vinho. Perfeito. Ela não vai ter uma bolota na boca de vidro queimado para conseguir colocar a bebida para dentro da garganta, da boca. Como sommelier, eu te falo, isso é muito importante porque assim, a taça, nesse momento, ela não pode interferir no tátil da boca por causa dos sentidos. Tu está tentando, quem gosta de vinho, está apreciando um bom vinho ou está aprendendo sobre isso, quer entender o sabor, quando a taça está na boca, quer entender a questão do gosto e do que o gosto traz para ela, e a borda não pode interferir nesse processo tátil, ela tem que ser extrema, e só quem percebe um cristal assim, a gente já teve o prazer de tomar um vinho agora antes, percebe quanto é importante essa experiência da não interferência. E além disso, Oli, a gente está cada vez mais no mundo global, as pessoas elas querem se diferenciar, elas querem ter uma taça para se chamar de sua. É verdade. Porque a sociedade de consumo tudo é igual. Então, a gente não ignorando esse movimento, não ignorando a era das personalizações, a gente desenvolveu uma série de taças novas aqui, eu vou mostrar algumas. Sim, por favor. Para atender melhor o cliente, ainda mais aqui em Caxias do Sul. É o berço, o berço do vinho do Rio Grande do Sul, né? Que agora tem Bento Gonçalves, tem Garibaldi, tem Flores. Praticamente toda a Serra Gaúcha, né? Tem essa característica da Essa produção. aqui é a primeira taça espumante brasileiro do Frederico Strauss que nós produzimos. Isso é importante porque é uma taça que foi aprovada, né? Pela ABE, pelo Frederico Strauss e são três consórcios aí. Exato, que chegaram... é a taça oficial do espumante brasileiro. Muito bem. A partir dessa taça, a gente desenvolveu uma taça que é uma evolução dela, que é com o mesmo bico para a perlagem desenvolver e garantir a perlagem, só que com um bojo maior para propiciar uma experiência olfativa melhor. Então, essa aqui tem a boca muito pequena, as pessoas que têm um nariz um pouquinho mais avantajado. É uma característica nossa, italiana aqui, ou nossa, portuguesa, de ter o nariz um pouquinho fora do padrão da taça, né? Então, mas é verdade, tu tem razão. E essa, ela permite um cálice maior, né? Você permite essa experiência de uma forma mais avantajada. Só queria fazer um adendo aí que é importante, como foi desenvolvido pelo Frederico, né, junto com a Embrapa e a ABE, lembrei agora, e resultado de muita pesquisa. Essa taça, ela não tem só o nome de taça do espumante brasileiro, ela é uma taça que tem embaixo uma ponta, uma espécie de punção, né, no cristal, uma ponta. E essa ponta, como o Gabriel bem falou, permite que o espumante, o perlage, aquelas bolinhas que vocês veem, permaneça por muito mais tempo. Um espumante de boa qualidade já faz isso e a taça reforça. E o perlage é uma das características que se julga num bom espumante. Sim, a evolução da espuma trazendo os odores para cima, para a superfície, para a pessoa conseguir respirar. Exatamente. E criar e aí vocês conseguiram fazer uma coisa melhor, é por isso que a gente que é da área do vinho valoriza muito, que é a questão de tu poder ter um bojo para ter mais aroma, para sentir. Por que isso? Porque os nossos espumantes brasileiros evoluíram de tal forma, estamos ganhando prêmio no mundo em tempo todo. Verdade. Eu falo particularmente que qualquer degustação à cega dos nossos espumantes, qualquer concorrente treme na base, porque os nossos espumantes são muito bons. E essa taça aqui, eu vou te dizer, vai ficar... Garibaldi. A taça Garibaldi. Aí. Gota Garibaldi. A taça Gota Garibaldi vai ser, eu acredito que seja a taça que vai tomar o lugar para ser a taça para provar e degustar espumante. Dando o gancho aí das premiações, vamos deixar na mesa? Claro. Aqui perto a gente tem a cidade de Pinto Bandeira com a... Cave Gás. Cave Gás tem outras duas vinícolas, tem duas vinícolas também importantes lá. A Dom Giovanni. Dom Giovanni e a outra é a... agora foi... Agora a gente se comprometeu. Enfim, a Cave Gás, ela usa essa taça que a gente chama de Pinto Bandeira Valmarino. A Pinto Bandeira Sommelier e a Pinto Bandeira Grand Sommelier,
que ela tem essa característica aí da pulsão, que você bem disse, só que com uma capacidade maior, 350 e 200 ml, e que por conta desse grande volume, pressionando aqui embaixo, ela faz também com que a pelagem seja persistente. E são taças que vão ser adotadas para espumante, guardem bem isso aí. E aqui, temos aqui uma cervejaria de Caxias, a Salvador, que ganhou o Festival da Cerveja na cidade da Mozart, lá em Blumenau? Sim, ela ganhou a categoria Melhor Brew Pub do Brasil. E ela pediu para fazer essa taça de espumante com personalizado que a gente faz aqui. Que é um outro produto. Exato, é um outro produto. De primeira linha, né? Exatamente. Linha, selo ouro, que a gente chama quando se procura a primeira linha de cristais, né? E olha só, uma inovação muito boa de poder colocar o seu logo, né? Isso aí vai ser um atrativo, que é aquilo que tu falaste, de cada um ter sua taça, a sua empresa, a sua vinícola ter sua taça personalizada, né? Inclusive a Cave Gás, a gente faz as taças para Cave Gás, agora a gente começou também com a Donguerino, a Peculiare, estamos aí negociando com outras vinícolas. Sim. E a gente espera aí conseguir atender e valorizar o produto brasileiro, assim como a gente valoriza o vinho brasileiro, valorizar também o cristal brasileiro com certeza, uma característica e uma qualidade. Oferecer isso aí junto no pacote, né? E aqui na região você está representado pelo pessoal da Rafinata, né? Isso sim, é importante até para o pessoal. A NECA da Rafinata, ela é representante aqui para a Serra Gaúcha. E ela tem um mostruário excelente aqui para as vinícolas, para bares, brew pubs. E até dentro da categoria sommelier, até a gente tem o copo Maguen, que é para o whisky, para blend esse também. Esse aqui é o padrão, né? Dentro do padrão entre 210 e 240 ml que fica no padrão, né? E com gelo para você não tocar no cálice para não afetar a temperatura da bebida. Essa posição para segurar, né? Exato. Sommelier de vinho, mas a gente acaba provando tudo, né? E eu achei muito interessante porque normalmente todo mundo procura copos de whisky, aqueles tradicionais quadrados, até porque a Baccarat produziu por muito tempo aquele mais largo, tipo copo mesmo. Mas esse aqui é o copo oficial de degustação de whisky, né? Sim. É o padrão oficial, né? Olha só que maravilha. E aí, ó, como segurar para tomar whisky e não passar calor, né? E olha só o que a gente tem ali. Vamos até ali. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem um balde de gelo lapidado, aqui com uma garrafa, um produtor local, no caso a Casa Perini aqui. Certo. E aqui a gente está com duas taças que é o Pinto Bandeira Grand Sommelier, que é uma versão também que mostrei ali para espumante. Para espumante. Eu vou além, tá? Eu acredito que taça para padrão de degustação, a gente tem a ISO. A taça ISO que vocês também produzem lá, que é o padrão de taça para degustação em função de algumas características técnicas dela, tá? Mas quando a gente faz degustações ou está em algum evento que essa taça pode ser usada também para espumante e também para vinho, que eu acredito que ao longo do tempo vocês vão acabar descobrindo isso. O vinho tranquilo, essa ponta não interfere. Mas o espumante já tem essa característica que tu pode usar ela num concurso, numa degustação. Sim. É bem interessante isso aí. É isso aí. Vamos colocar. Ali atrás a gente tem as outras cores, né? Só mostrar um outro lançamento. Essa aqui é uma taça que a gente deu o nome de Alto Feliz Sommelier, que é uma taça que é igual a que a Donguerino ela usa lá na degustação deles lá em Alto Feliz. Uma taça característica para vinho tinto, boa empunhadura, Quer dizer, a gente tem taças para todos os gostos. Sim, temos vários modelos novos, estamos sempre lançando. Temos aí que a gente fez para a degustação da Donguerino a traços, que é de um bojo bem largo, e essa daí que é a Donguerino Sommelier. Perfeito. Então, acho que aí a gente contou um pouco dessa história do cristal no mundo. Temos que valorizar o nosso cristal brasileiro. A gente tem a única fábrica de cristal em Blumenau remanescente, né? Porque a gente já teve cristais Hering e cristais Blumenau. Tivemos Blumenau, né? Strauss, e a gente exporta para 10 países. Não só já? Sim, exportamos para 10 países.
não só o brasileiro dá valor ao nosso produto, mas lá os fora, Estados Unidos, né? Alemanha. Eu imagino que esse lapidado lá fora, pela raridade, deve fazer Sim, ter um bom impacto. Uma peça colorida, lapidada na Europa custa 200 euros. É muito mais caro do que aqui, porque a mão de obra no Brasil é bem mais barata. É mais barata, exatamente. Assim, os sindicatos são muito fortes na Europa e é muito alto o salário de um lapidador na Europa. É coisa de um cristaleiro na Europa ganha 5 mil euros de salário, assim, é bem alto. É bem alto. Já é alto para o padrão europeu também. Sim. Para o padrão europeu. Perfeito, tá aí. Apresentamos então a Mozart, o Gabriel, que é o diretor lá. E não sei se tu quer deixar alguma mensagem para o nosso telespectador aí. Apreciem vinho, comprem taças. Estou à disposição. A gente está com aqui a nossa distribuidora através da Rafinata aqui em Caxias do Sul. Ah, perfeito. Da NECA, para quem conhece aqui Caxias. Sim. Ela atende todo o mercado aí de Flores da Cunha, Parte Bento de Gonçalves, vinícolas, Garibaldi, adegas também. Então temos todo um vasto mostruário para atender e personalizar para todo tipo de cliente. Perfeito. Obrigado pela sua audiência, nós ficamos por aqui e fique conosco aqui na Rede CNT Rio Grande do Sul.